Você consegue imaginar uma vida que já nasceu jurada? Um destino que foi escrito antes do primeiro choro, antes mesmo que o ventre soubesse que havia um coração batendo? Foi assim com ele. Sansão não começou como um guerreiro, nem como um rebelde, muito menos como um forte. Ele começou como um silêncio, um ventre vazio, uma espera que já durava anos e uma mulher que não sabia mais pedir. O nome dela não nos foi dado. Apenas sabemos, ela era a esposa de Manoá e era estéril. Naquela época, ser estéril era mais do que não gerar. Era quase como não existir. Uma mulher sem filhos era vista como uma mulher sem bênção. E ela carregava esse peso em silêncio, todos os dias, todas as noites, enquanto outras geravam filhos, e ela apenas gerava perguntas dentro de si. Mas então, algo interrompeu o silêncio. Era um daqueles dias em que o sol queimava sem piedade e o vento parecia carregar poeira e desânimo. Ela estava sozinha no campo. Não há detalhes. A Bíblia não descreve sua roupa, seu rosto, nem sua lágrima. Mas descreve isso. E o anjo do Senhor apareceu a ela. Não foi um sonho, não foi uma visão, foi uma visita. O anjo não trouxe flores, nem um abraço, mas trouxe uma sentença de luz. Eis que agora és estéril e nunca tiveste filhos, porém conceberás e darás à luz um filho. O céu não ignorava mais o ventre dela. Mas não seria um filho qualquer. Seria um menino separado, consagrado, nazireu desde o ventre. Nada de vinho, nada de bebida forte, nada de cortar o cabelo. Nada de viver como os outros, nem ela, nem ele. O milagre viria acompanhado de restrição. E com isso, a promessa se tornou uma corda invisível. Ela geraria, mas não seria livre. Quando Manoá soube, ele não duvidou, mas pediu confirmação. Quis falar com o anjo também. Quis saber como devemos criar esse menino. Que caminho ele deve seguir? Era uma pergunta de quem sabia. O peso não estava só em gerar, estava em preparar. O anjo voltou. Repetiu a instrução. E quando Manoá quis oferecer um banquete ao mensageiro, ele recusou. Em vez disso, subiu na chama do altar e desapareceu no fogo. Como se dissesse: essa história não começa na terra. Ela nasceu em meio ao fogo. E então, ela gerou. Na barriga, o menino já era promessa. E fora dela, o mundo continuava o mesmo. Filisteus dominando, Israel oprimido. O povo acostumado a viver sem libertação. Mas dentro daquela mulher havia um choro novo sendo formado. E talvez pela primeira vez ela soubesse. Cada batida do coração do bebê era um lembrete de que Deus ainda via, ainda respondia, ainda agia, mesmo quando o povo já tinha parado de esperar. Quando o menino nasceu,
deram-lhe o nome Sansão. O nome, na raiz hebraica, carrega a ideia de pequeno sol, ou aquele que brilha. Mas que ironia! O sol que nascia em forma de criança iria passar boa parte da vida sem enxergar a luz verdadeira. Essa é a primeira página da história, e ela não começa com gritos, mas com um silêncio rasgado por uma promessa. Um nascimento que já veio com um destino traçado. Um menino que não poderia escolher seu próprio caminho. E você, que ouve essa história agora, já parou para pensar quantas promessas já nasceram cercadas por dor? Às vezes, os maiores chamados vêm acompanhados de proibições. Às vezes, os homens mais fortes são os que mais cedo tiveram de abrir mão da liberdade. Sansão ainda não havia tocado uma arma. Ainda não havia amado ninguém. Ainda não havia matado nenhum leão. Mas já era. Um corpo em guerra. E enquanto a luz desse pequeno sol começava a crescer, os olhos do povo ainda estavam em trevas. E ninguém sabia que aquele menino seria força, e que essa força seria também sua maldição. Você já se sentiu escolhido antes mesmo de ter nascido? Não por mérito, não por esforço, mas por um plano que te cercou antes mesmo de você abrir os olhos? Assim começou a história de Sansão. Muito antes de seus músculos existirem, muito antes de seus olhos verem luz, muito antes de sua voz tocar o ar, a aldeia era pequena. E como toda aldeia no território de Dan, cercada por poeira, promessas e silêncio. Mas era um silêncio inquieto. O tipo de silêncio que pesa nos ombros das mulheres estéreis. A mãe de Sansão, cujo nome a Bíblia não entrega, carregava esse fardo. Ela era esposa de Manoá, homem justo, da tribo de Dan. Mas os anos haviam passado, e a promessa de um filho não chegava. A cada estação que se renovava, o ventre permanecia quieto, como se o céu tivesse esquecido, como se o próprio Deus estivesse silenciado seu sim. Mas o que parecia esquecimento era a preparação. E então o céu falou. Mas não com trovões, nem com chamas, nem com terremotos. Falou com presença. Um anjo apareceu. Sentado, simples, como quem vem com pressa, mas sem ruído. A mulher, sozinha no campo, sentiu os pelos se eriçarem. O tempo pareceu parar. E a voz do anjo era firme, mas suave. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Porém, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o que vai nascer de você será nazireu de Deus. Nazireu. Uma palavra que carrega destino. Significa separado, consagrado, um voto de pureza diante do Senhor. Nada de navalha na cabeça, nada de impurezas no corpo, nada de distrações da alma.
Aquele menino não nasceria comum, não teria uma vida comum e, por isso, jamais poderia amar de forma comum. Manoá, ao ouvir da esposa o que acontecera, duvidou. Quis ver o anjo com os próprios olhos. E Deus, em sua paciência, permitiu. O anjo voltou. Falou de novo e repetiu o chamado, como se cada palavra fosse um selo. Quando tentou oferecer-lhe comida, o anjo recusou. Se me preparares algo, que seja um holocausto ao Senhor. E subiu no meio das chamas, desaparecendo como névoa em meio à adoração. Ali nasceu o temor. Manoá caiu com o rosto na terra. Certamente morreremos, pois vimos Deus. Mas sua esposa respondeu: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado a oferta, nem nos teria mostrado estas coisas. Sansão não nasceu da pressa, nem da força. Nasceu do silêncio, da espera e da obediência. Ele já carregava peso antes mesmo de abrir os olhos. O peso de ser resposta. O peso de ser voto. O peso de ser símbolo. Mas o que ninguém ensinou a Sansão é que até os escolhidos podem se perder. Porque ser escolhido não é o mesmo que ser obediente. E ter força não é o mesmo que ter direção. Sansão cresceu, e o Espírito do Senhor começou a se mover sobre ele. Era diferente, forte, impulsivo, com olhos que ardiam como quem via longe demais. Mas também com um coração que não sabia esperar. Ele não nasceu para ser apenas um guerreiro. Nasceu para ser uma rachadura no domínio filisteu. Um sinal vivo de que Deus ainda olhava por Israel. Mesmo quando Israel já não olhava mais para Deus. Mas mesmo entre sinais e promessas, a alma de Sansão era dividida. Parte consagrada. Parte impulsiva. Parte chamada. Parte desejante. E o desejo seria o início de sua queda. Porque nem sempre o inimigo ataca com espadas. Às vezes, ele envia um olhar, uma forma, uma mulher que aparece entre as vinhas, com a voz suave e a presença devastadora. Mas isso é a próxima parte da história. Você já ouviu o som de uma promessa quebrada? Não aquele barulho alto de portas batendo ou gritos no meio da noite, mas o som silencioso, o que só ecoa por dentro, como um fio se partindo dentro da alma. Foi assim que a vida de Sansão começou a rachar. Não com uma espada, mas com pequenas concessões. Porque o problema nunca foi a força, foi o que ele começou a permitir. A infância de Sansão não foi como a das outras crianças. Enquanto os meninos aprendiam a empunhar lanças, ele ouvia sobre votos,
Enquanto corriam pelas encostas de Zorá, ele aprendia que existiam limites que nunca deveria tocar. Você é separado, diziam. Você é santo, escolhido, intocável. Mas será que alguém consegue crescer cercado por muros invisíveis sem querer pular um deles? Sansão era diferente. E toda criança que é diferente aprende cedo a esconder o que sente. Não podia cortar o cabelo, não podia tocar em mortos, não podia beber vinho, nem mesmo olhar para as uvas secando ao sol. Mas podia sentir. E o que ele sentia, ninguém parecia perceber. Quando ficou jovem, os olhos de Sansão o traíram primeiro. Não foram seus músculos, não foi o seu voto, foi o olhar. Ele viu uma mulher filisteia e decidiu que ela seria sua. Seu pai tentou impedir. Sua mãe, em silêncio, sentiu o peso da queda que viria. Mas ninguém impediu. Porque é difícil deter um homem que carrega a força, mas não aprendeu a carregar a si mesmo. O casamento foi apenas o começo do fim. Porque Sansão nunca quis uma aliança. Ele queria provar algo. Talvez para Deus, talvez para os homens, talvez para si mesmo. E como toda história que começa sem raiz, logo se parte com o vento. Durante o banquete, Sansão propôs um enigma. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. A resposta estava escondida em sua própria transgressão. Ele havia matado um leão. Dias depois, viu mel crescendo em seu cadáver. Ele tocou na morte e achou doçura onde deveria haver medo. Isso era Sansão. Alguém que confundia poder com liberdade. Quando os filisteus não conseguiram decifrar o enigma, pressionaram sua esposa. E ela, com lágrimas, arrancou dele a resposta. Assim como faria Dalila, anos depois. Foi ali, naquela festa de casamento, que Sansão aprendeu que sua maior fraqueza não estava fora, estava no colo. Ele confiava demais em quem o entendia de menos. Com raiva, Sansão saiu dali queimando plantações, amarrando tochas em rabos de raposas. A vingança era a sua linguagem favorita. Mas ele nunca percebia o que estava realmente queimando. Era ele. Por dentro, o voto já estava trincado. Por fora, o cabelo ainda caía nos ombros. E essa é a parte mais perigosa da queda. Ela não começa quando todos percebem. Ela começa quando só você sente. Mas finge que não é nada. Você já fingiu que não estava caindo? Já sentiu aquele momento em que tudo parece certo por fora, mas por dentro algo começa a ranger? Talvez seja por isso que histórias como a de Sansão ainda nos fazem silenciar. Porque em algum lugar, todos nós já carregamos uma força que só nos serviu para nos afastar do que importava. Talvez você esteja nesse momento agora, sentado com as tochas na mão, vendo tudo arder ao redor, achando que ainda está no controle. Mas a história ainda não acabou. E Sansão ainda vai cair mais fundo. Muito mais fundo. Acha que ele já perdeu tudo? Espera até ver o que acontece quando a última coisa que nos resta também se vai. Na escuridão do vale, Sansão se viu rodeado por uma promessa que começava a pesar como maldição. O menino que fora escolhido
antes mesmo de nascer, agora crescia entre sombras internas e externas. A força que pulsava em seus músculos era uma inquietação, um chamado que ele ainda não compreendia, mas que sentia. Ele não buscava apenas vencer os inimigos de Israel. Ele buscava ser visto, ser amado, ser desejado. Na juventude, quando os olhos dele pousaram pela primeira vez sobre uma mulher filisteia, seus pais tentaram adverti-lo. Não há entre as filhas de teu povo mulher que te agrade? Mas Sansão não queria um corpo fiel, queria um corpo proibido. O desejo foi sua primeira fraqueza. E o desejo não grita, ele sussurra. Sussurra como o mel pingando do cadáver do leão que Sansão matou com as próprias mãos. Ele havia rasgado o animal ao meio como quem parte um véu. E dias depois, encontrou abelhas morando no ventre da fera. E colheu o mel, e comeu do doce que nasceu da morte. Mas não contou a ninguém, nem ao pai, nem à mãe. Porque até o mel que brilha sobre a luz de Deus, quando nasce da carniça, fere os olhos da consciência. Sansão aprendeu que a força podia abrir caminhos, mas a curiosidade abria buracos. Ele se casou com a mulher filisteia, não por aliança, mas por capricho, e foi traído. Na primeira festa, no primeiro enigma, no primeiro jogo. Sua esposa revelou seu segredo aos filisteus, e a dor de ser exposto despertou nele um fogo descontrolado. Ele matou, incendiou plantações e fugiu. Aos poucos, a linha entre propósito divino e impulso pessoal foi se desfazendo. Sansão confundia missão com vingança, confundia força com permissão. Talvez você também já tenha sentido isso. Quando uma habilidade sua é tão forte, tão extraordinária, que você se sente invencível, como se tudo o que fizesse fosse justificado, porque foi Deus quem me deu isso. Mas e se o dom que você recebeu também puder se tornar a sua ruína? Sansão voltaria a cair e voltaria a se levantar. Mas a rachadura estava aberta, e um homem, uma vez rachado, nem sempre percebe quando começa a escorrer por dentro. Ele julgava Israel, mas não conseguia julgar a si mesmo. Ele orava, mas apenas quando perdia. Ele pedia força, mas apenas quando queria matar. No silêncio entre as batalhas, Sansão se tornava uma casa sem móveis, vazia, potente, mas desabitada. Você consegue imaginar o peso disso? Ser escolhido por Deus, mas não saber como descansar nele? Aos poucos, Sansão deixou de se parecer com um juiz e passou a agir como uma tempestade. A próxima queda não seria casual, seria uma armadilha. Porque o inimigo, sócio, ele não se apressa. Ele espera. E espera o exato momento em que sua força se torna arrogância e sua solidão, carência. Sansão estava prestes a conhecer a mulher que levaria seus olhos. Mas antes disso, ele teria um último lampejo de controle. Um momento em que, por um instante, ele achou que dominava tudo. Ele acreditava ser um enigma ambulante. Mas havia um outro enigma sendo desenhado por mãos invisíveis.
E o que vem a seguir, talvez, te faça rever o que você pensa sobre destino, escolha e o verdadeiro peso de ser forte. Você já sentiu que estava no controle e, de repente, percebeu que era só uma peça no tabuleiro? Se sim, então você está pronto para o próximo ato da história. Você sente o silêncio, quando não há mais gritos. Quando o peso dos olhos fechados não é por sono, mas por não existir mais luz. Foi assim com Sansão. Não num instante, mas em camadas. No começo, ele ainda podia ouvir os soldados rindo. Ainda podia sentir o ferro queimando sua pele, o calor dos grilhões em seus pulsos, o gosto seco da areia que grudava em sua boca aberta, desesperada por um último suspiro de força. Mas, ao abrir os olhos, tudo era escuro. Para sempre. Ele não gritou, nem chorou. Não pediu ajuda, não implorou pela vida. Porque dentro dele, alguma parte já sabia que aquilo tudo não era só castigo. Era purificação. E enquanto era arrastado como um cão derrotado pelas ruas de Gaza, povoadas de escárnio e escarno, Sansão, o juiz de Israel, se tornou piada. Se tornou espetáculo. Sim, o homem escolhido desde o ventre, que tinha nas mãos o destino de libertar seu povo, agora era cego, humilhado e completamente só. Mas nem toda escuridão vem para destruir. Algumas escuridões vêm para revelar. Dentro da prisão de pedra, onde o cheiro de urina e podridão formavam um véu invisível sobre sua pele, Sansão sentava todos os dias e ouvia. Ouvia vozes que antes ignorava, vozes pequenas, silêncios longos, choros noturnos de prisioneiros desconhecidos. Ele ouvia e pensava. Pela primeira vez, Sansão pensava. Sobre tudo o que não ouviu quando tinha força, sobre tudo que ignorou quando tinha liberdade. Ele lembrou das palavras de sua mãe, de como ela dizia que ele era a promessa, de como ele carregava uma missão, e não apenas músculos. Ele lembrou das noites em que tocava a madeira da porta do templo, perguntando em silêncio se aquilo tudo era mesmo dele, ou se Deus só estava em silêncio porque cansou. E agora, talvez ele tivesse falado com a lâmina da vergonha. Sansão não sabia, mas era ali, no chão frio da cela, que a sua visão verdadeira começava. O povo de Gaza não se contentou em deixá-lo cego. Eles queriam que ele moesse trigo. Sim, o herói de Israel agora empurrava Amó como um animal, dando voltas intermináveis, enquanto a dor moía sua alma junto com os grãos. A cada passo, Sansão sangrava por dentro, mas a cada volta, alguma coisa nele também renascia. Ele sentia seus cabelos crescerem, não apenas no corpo, mas na fé. Aos poucos, ele percebia que, se sua força vinha de Deus, então talvez ela nunca estivesse apenas nos fios, mas na obediência, na entrega, no arrependimento. E foi ali, na escuridão, no silêncio da vergonha, na rotina repetitiva da humilhação, que Sansão começou a orar. Não com palavras bonitas, não com discursos de vitória, mas com gemidos, com suspiros de alma, com lágrimas que não sabiam mais de onde vinham. Em algum canto do céu, talvez o próprio Deus também chorava. Porque Sansão não era só um símbolo, era um filho.
era barro ainda em formação. Era um homem que precisava cair para entender onde estava a rocha. E enquanto o povo ria dele, enquanto as crianças cuspiam em sua direção, enquanto os sacerdotes filisteus comemoravam o silêncio de um Deus que parecia ter abandonado seu campeão, Sansão por dentro voltava a ouvir, voltava a sentir, voltava a crer. A verdadeira força de um homem não está no que ele levanta com os braços, mas no que ele suporta com o coração quebrado. Dizem que foram meses, talvez anos, mas o tempo naquela cela escura não era contado em dias, era contado em dores. E em cada uma delas, Deus trabalhava, pacientemente. Aos olhos dos homens, Sansão estava vencido, mas aos olhos de Deus, ele finalmente estava pronto. E, se você observar bem, toda grande virada, toda grande libertação, não começa na força, mas no fundo. No fundo do poço, no fundo da alma, no fundo da cela. É lá que Deus começa a construir os gigantes. E agora, uma pergunta silenciosa paira no ar. E se Sansão, cego e humilhado, for mais perigoso do que jamais foi em sua glória? E se a força dele estiver apenas começando? Você também sente isso? Então não pare agora, porque o próximo passo pode ser o mais poderoso. Havia algo nos olhos de Sansão, mesmo cegos, que ainda causava inquietação. Não era mais a fúria, nem a sede de vingança. Era silêncio. Um tipo de silêncio que parecia escorrer dos poros, como se cada célula do seu corpo tivesse aprendido a se calar. Ele não gritava mais, não provocava os filisteus com enigmas ou impulsos. Agora, ele era apenas um homem preso, carregando a culpa, arrastando correntes que soavam mais pesadas dentro da alma do que nos calcanhares. Mas o que mais assombrava era que ninguém conseguia esquecer seu rosto. As mulheres que o viram passar agora não o olhavam mais com desejo. Elas desviavam os olhos, não por medo, mas por vergonha. Talvez vergonha por tê-lo desejado, ou por ver nele um espelho das próprias escolhas erradas. Os homens, antes intimidados, agora zombavam. Mas mesmo no escárnio, havia desconforto, como se o corpo enfraquecido de Sansão ainda carregasse uma memória coletiva de algo invencível. Mesmo cego, ele ainda via o coração das pessoas. E isso era mais do que ele podia suportar. O silêncio de Deus. Na prisão, Sansão descobriu uma dor nova. O silêncio de Deus. Aquele Deus que falava antes através de sua força, agora parecia calado. Nenhuma brisa, nenhuma promessa, nenhuma resposta. Sansão começou a orar, mas não como antes. Não com palavras ensaiadas, nem com pedidos de vingança. Suas orações eram mais parecidas com suspiros, ou pensamentos entrecortados, ou simplesmente o ato de não se entregar. Ele orava com os dedos, com os fios de cabelo que começavam a crescer, com cada passo que dava, mesmo mancando. Orava ao lembrar do colo da mãe e de como ela dizia que ele era especial. Mas agora, ele não sabia mais o que aquilo significava. Quando o cabelo cresce, os filisteus não sabiam de tudo. Eles o prenderam, o cegaram, o humilharam, mas esqueceram de uma coisa simples, uma coisa que não podia ser arrancada com espadas:
O cabelo cresce. Lentamente, discretamente, silenciosamente. E com ele crescia algo mais. Não era apenas a força física, era um tipo de presença. Como se por dentro Sansão estivesse voltando. Não o mesmo Sansão de antes, mas outro, mais profundo, mais pesado, mais quebrado. Ele não ria mais como antes, mas suas mãos tremiam menos. Sua mente parecia mais limpa. Não havia mais o barulho do orgulho, apenas o ruído leve da redenção. A festa que selaria o destino. Quando os príncipes filisteus decidiram fazer uma grande festa, ninguém imaginava o que estava para acontecer. O templo estava lotado. Milhares de pessoas. Risos, vinho, zombarias. Era uma celebração ao deus Dagom. Eles diziam: nosso Deus nos entregou Sansão, o destruidor do nosso povo. E então, decidiram trazer Sansão para o meio da festa, como um troféu vivo, como um símbolo do que haviam conquistado. Amarraram-no com cordas novas, colocaram-no entre duas grandes colunas e riram enquanto ele tateava o chão. Dança, Sansão! Mostre sua força agora! Mas ele estava calado. E foi ali, naquele templo sufocado de vozes e orgulho, que Sansão sussurrou sua última oração. Não foi uma oração bonita, nem teológica. Foi humana. Senhor, lembra-te de mim. Essa frase carregava tudo. Toda a dor. Todo o passado. Toda a culpa. E depois, ele pediu mais uma coisa. Força. Apenas mais esta vez. As mãos encontraram as colunas. Com os olhos vazios, mas a alma cheia, Sansão abriu os braços. Toque frio da pedra. Rugosidade do tempo. Ele sentiu as colunas. E com os dedos, quase como quem lê uma história em braille, ele encontrou seu lugar final. Não havia mais dúvidas, nem desejos, nem angústia. Havia apenas certeza. O silêncio antes da queda. Ninguém percebeu a mudança no ar. Mas Sansão sentiu. Era como se o tempo tivesse parado por um segundo. Como se o próprio Deus estivesse segurando o fôlego. E então, ele empurrou. O templo tremeu. A pedra gritou. A estrutura chorou. Os rostos se perderam na poeira. E no meio do caos, um homem caiu com os inimigos. E naquela morte, Sansão encontrou a única paz que jamais havia sentido em vida. Mas a pergunta ficou: será que força sem direção é apenas destruição? Ou será que Deus consegue escrever redenção mesmo com mãos fracas? Você também já sentiu que sua força foi embora? Já se pegou pedindo só mais uma chance? Então, talvez você também esteja entre colunas invisíveis agora. E tudo o que precisa dizer é: Senhor, lembra-te de mim. Se isso te tocou, continue comigo.
A história ainda está se movendo. E há mais verdades escondidas que ninguém ousou contar. Você já tentou fugir no escuro? Não de um lugar, mas de si mesmo? Sansão não fugia dos filisteus. Ele fugia da própria culpa. Fugia do peso que sentia entre os ombros muito antes de arrancar os portões da cidade. A cena parece heróica quando contada em voz alta. Um homem, no meio da madrugada, acordando repentinamente, cercado por soldados, e mesmo assim ele os vence. Ele levanta, arrebenta os trincos, arranca os portões da cidade de Gaza, os mesmos portões que protegiam vidas, e agora estão sobre seus ombros. Ele os carrega até um monte distante e os deixa lá. Mas o que ninguém diz é que naquela madrugada ele não dormia em casa, não dormia no templo, não dormia em paz. Ele dormia nos braços de uma prostituta. E não por desejo, mas por cansaço de ser ele mesmo. Ele não queria amor, queria silêncio. E achou que naquele quarto alugado, entre lençóis alheios, ele encontraria o alívio de não ser o escolhido. Mas mesmo ali, a força o encontrava. Mesmo ali, Deus ainda o fazia levantar. Não porque Sansão era justo, mas porque a promessa ainda respirava dentro dele. Você já sentiu isso? Quando tudo em você está errado, mas mesmo assim, algo lá dentro insiste em viver? Esse algo era a promessa. Era o voto de Nazireu que ainda queimava, mesmo coberto de pecados. A força de Sansão nunca foi pelos músculos. Foi pela misericórdia. Ele poderia ter morrido naquela emboscada. E, talvez, em parte, desejasse isso. Mas Deus não terminou a história ali. Os portões que Sansão carregou naquela noite não eram de madeira e ferro. Eram portões invisíveis. Os da culpa, os da vergonha, os da confusão entre quem ele era e quem deveria ser. Talvez você também esteja carregando os seus próprios portões, de decisões erradas, de noites em lugares onde você não deveria estar, de promessas que ainda queimam, mas você não sabe mais como cumprir. Se for assim, continue comigo. A parte mais dolorosa ainda está por vir, mas também a mais bela. Essa história está mexendo com você de alguma forma? Então, feche os olhos, respire fundo e continue me ouvindo. Talvez você também precise deixar seus portões em um monte distante, para nunca mais voltar. Você já culpou alguém por algo que já estava quebrado dentro de você? Sansão culpou Dalila. A Bíblia diz que ela o importunava dia e noite. Insistia, manipulava, chorava, até que ele cedeu. Mas será que foi mesmo por causa dela? Ou será que ele já queria ser descoberto? Será que ele cansou de fingir? Dalila era só um espelho. Ela não criou a fraqueza de Sansão. Ela apenas a revelou. Ela não cortou sua força. Ela apenas teve acesso ao segredo que ele mesmo entregou. Não houve batalha. Não houve luta. A queda de Sansão não foi um golpe. Foi um sussurro.
Imagine a cena. Ela deita em seu colo, ele, exausto de guerra, de decisões erradas, de noites vazias, fecha os olhos e fala. Conta tudo, sem pressa, sem medo. Como se finalmente quisesse ser derrotado. Como se estivesse dizendo: acaba logo com isso. Eu não aguento mais carregar a promessa de um Deus que eu já não sei se conheço. Dalila não era filisteia por acaso. Ela era o tipo de mulher que Sansão sempre escolheu. Estrangeira, sensual, misteriosa, impossível. Era como se ele estivesse tentando apagar sua identidade cada vez que se deitava com alguém que não carregava a aliança do seu povo. Talvez ele quisesse esquecer de onde veio. Talvez só quisesse não ser quem era. E você? Quantas vezes você se sabotou? Não por maldade, mas por cansaço. Quantas vezes você abriu mão de algo precioso apenas para silenciar o barulho da alma? A história de Sansão com Dalila não é só sobre traição. É sobre alguém que se cansou de lutar contra si mesmo e que preferiu perder, porque continuar vencendo já doía demais. E ainda assim, quando seus cabelos foram cortados, quando o espírito se afastou, quando os inimigos chegaram, a dor maior não foi ser capturado. Foi perceber que a presença já não estava mais lá. Essa é uma das frases mais tristes da Bíblia. Sansão não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Imagine isso. Viver tanto tempo em torno de uma promessa, agir como invencível e, num instante, ficar vazio. Vazio de si. Vazio de Deus. Vazio de tudo. Eles o amarraram, arrancaram seus olhos e o levaram como animal de espetáculo. O homem que uma vez carregou os portes de uma cidade, agora era arrastado pelos corredores do ódio. Mas mesmo ali, mesmo cego, mesmo esquecido, algo começava a crescer. Seu cabelo. E junto com ele, talvez a lembrança de quem ele realmente era. Porque há coisas que o desespero nos faz enxergar que a força jamais nos permitiu ver. Talvez o maior erro de Sansão tenha sido tentar vencer sempre sozinho. Talvez o que ele mais precisava nunca foi músculos, mas rendição. E talvez você também esteja aí, cego de si, preso em correntes invisíveis, chamado por Deus, mas ferido pelas próprias escolhas. Se for o seu caso, continue ouvindo. O que vem a seguir não é um fim. É o início de um novo tipo de força. Tem algo dentro de você que também foi cortado há tempos. E alguma coisa está crescendo de novo, mesmo em silêncio. Então, não pare por aqui. A próxima parte dessa história talvez seja a sua. Há forças que só voltam quando já não temos mais tempo. Sansão estava cego, ridicularizado, virou palhaço para os mesmos inimigos que um dia fugiram ao som de seus passos. Agora, ele não tinha mais nome. Só servia de diversão. Mas ali, entre correntes e sombras, o cabelo crescia.
lento, silencioso, persistente, e com ele algo mais. Algo que não dependia dos olhos, nem dos músculos. Algo que, talvez, ele nunca tivesse antes. Quebrantamento. Não aquele choro teatral, mas o quebrar interior, que não faz barulho, que não grita, só cede. Aceita que falhou, que não é Deus, que não precisa mais fingir força. Sansão, naquele moinho, já não era mais o mesmo. A cada volta da roda, a cada passo arrastado, seu orgulho ia sendo triturado, junto com o trigo. Você consegue imaginar o que é isso? Ser esmagado por dentro, enquanto todos pensam que você apenas caiu? Ele já não precisava impressionar, nem vencer batalhas. Ele só queria algo, mais uma chance, não para aparecer, mas para redimir tudo o que perdeu. E então, chegou o dia. Era uma festa. Milhares de filisteus celebravam no templo de Dagom. Tinham vencido o herói de Israel. Riam, bebiam, gritavam e pediram que trouxessem Sansão para rir dele mais uma vez. Imagine o cenário. Ele, cego, guiado por uma criança, tateando o chão, tropeçando nas colunas. Cada passo ecoava zombaria. Cada gargalhada era um espinho na alma. Mas Sansão não olhava mais com os olhos. Ele sentia a presença, a mesma que já havia partido, mas que agora voltava em silêncio. Ele pede, não grita, não exige. Ele ora. Pela primeira vez, Sansão ora com quebrantamento. Senhor, lembra-te de mim, só mais esta vez. Não era um pedido arrogante, era uma súplica de alguém que já não queria glória, só redenção. Ele pede para morrer junto com os inimigos, não para se vingar, mas para encerrar um ciclo, para dizer, eu falhei, mas minha última ação não será fuga. Ele encontra as colunas, toca nelas com as mãos abertas, respira fundo e clama, que eu tenha forças mais esta vez. E então, as colunas tremem, o chão racha, os deuses de pedra caem, os risos viram gritos e o templo vem abaixo. Mais inimigos morreram naquele dia do que em toda a vida de Sansão. Mas Sansão não saiu vivo. Sua maior vitória foi sua entrega. Ele morreu entre os escombros, mas pela primeira vez, ele venceu a si mesmo. A Bíblia termina sua história dizendo: e julgou Israel 20 anos. Mas, curiosamente, não há detalhes sobre seus feitos como juiz. O que fica marcado é o seu fim. Porque para Deus, o que realmente importa não é como você começa, mas como você termina. Quantas vezes você se cobrou por não ser forte o tempo todo? Quantas vezes acreditou que por ter falhado já não poderia voltar? Sansão mostra que até os mais fracos, os mais perdidos, os mais cegos podem ser ouvidos
podem ser usados, podem ser lembrados, não porque merecem, mas porque Deus não desiste, mesmo quando você já desistiu de si. Sansão nunca foi forte onde mais precisava ser, mas quando a fraqueza o abraçou, ele finalmente encontrou o Deus que o chamou. Você também pode. As correntes não eram apenas de ferro. Elas eram feitas de escolhas. Feitas de cada passo que Sansão deu longe da promessa. Feitas de cada olhar que desviou do céu. Feitas de cada silêncio quando deveria ter clamado. Agora, ele as sentia com cada fibra do corpo. Não como um peso, mas como um eco. Porque a pior prisão nunca foi a de Gaza. Foi a que se formou dentro dele, muito antes de seus olhos serem arrancados. Sansão era um homem cercado de vozes, juízes, filisteus, mulheres, mas no fundo, o que sempre gritou mais alto foi o silêncio de Deus. E esse silêncio, esse sussurro calado, esse espaço entre o clamor e a resposta, foi o que, enfim, começou a moldar o verdadeiro Sansão. Não aquele que matava 1000 com uma queixada, mas aquele que agora cego, sentia o peso da eternidade no peito. Sentado, cativo, Sansão começou a orar, não com palavras, mas com lembranças. Cada cena de sua infância, cada gesto de sua mãe, cada promessa feita pelo anjo voltavam com intensidade. Porque muitas vezes Deus não fala enquanto estamos gritando. Ele espera o silêncio. E Sansão, finalmente, estava em silêncio. Os cabelos cresciam, sim, mas o que crescia ainda mais era o arrependimento. Não um arrependimento teatral, mas aquele que vem em ondas, que faz a alma queimar antes do corpo, que transforma memórias em orações. Então, algo começou a mudar. Não no exterior, mas no profundo. No lugar onde ninguém vê. Lá onde só o Espírito toca. Sansão entendeu algo que os fortes raramente aprendem. Que a força verdadeira não está nos braços, mas nos joelhos dobrados. E ali, ajoelhado, encadeado, ele começou a planejar o último ato. Não por vingança, mas por redenção. Porque havia um último pedido guardado no fundo da alma. Um último suspiro de fé. E ele sabia, não teria outra chance. Essa era a hora. A multidão filisteia não fazia ideia, mas a verdadeira força estava voltando. Não nos músculos, mas no espírito. E o espírito de Sansão, agora quebrado, era enfim forte onde antes era fraco. E você? Já sentiu essa força que só nasce quando tudo desmorona? Se essa história te toca, permaneça comigo, porque o que vem a seguir pode mudar o jeito que você enxerga suas próprias quedas. O templo estava cheio. Risos, deboche, brindes erguidos ao deus Dagom. Era festa para os filisteus, mas para Sansão era o cenário do julgamento. Julgamento dele e de tudo o que carregava por dentro. A multidão não via, mas ali, preso entre duas colunas, de olhos arrancados e corpo enfraquecido, estava o menino que outrora brincava com sombras nas dunas de Zorá, o jovem que corria com o vento nos cabelos, o escolhido que nasceu para libertar. Mas também o homem que tropeçou em sua própria força. Agora nada restava além da voz.
E era com ela que Sansão tentaria tocar o céu, mais uma vez. Ele não pediu glória, não pediu reconhecimento, não pediu sua visão de volta. Sansão apenas disse: Senhor, lembra-te de mim. Essa frase, sócio, essa frase é o retrato do homem que chegou ao fim de si mesmo, que não exige, não acusa, não argumenta, apenas clama por memória. Porque o maior desespero de um coração arrependido não é ser punido, é ser esquecido. Ele continuou: Dá-me forças, só desta vez. Não era força para viver, era força para terminar. Para encerrar uma história que, mesmo torta, ainda poderia apontar para o céu. E então, com os pés no pó, as mãos tocando as colunas de pedra e o coração pulsando entre as ruínas da alma, Sansão fez o que nunca tinha feito com sinceridade antes. Confiou. Não em si, não no seu braço, mas em Deus. Por um instante o templo silenciou, como se até Dagom soubesse o que estava por vir. Sansão empurrou as colunas, e naquele momento o barulho que se ouviu não foi apenas o do mármore rachando. Foi o som da alma de um homem se libertando de si mesmo. Porque às vezes a libertação não acontece quando vencemos inimigos, mas quando vencemos o orgulho. E assim, o templo ruiu. Milhares morreram. Mas o que mais importa é que naquele momento, Sansão finalmente viveu. Sim. Na sua morte, ele encontrou algo que nunca havia possuído em vida: redenção. Não pelos feitos, mas pela entrega. Não pelos músculos, mas pela confiança. E enquanto as pedras tombavam e a poeira se erguia como incenso invisível, Deus lembrava de Sansão, não como o homem que falhou, mas como o filho que, por fim, voltou para casa. Talvez você também esteja cercado de colunas invisíveis. Talvez esteja mais perto da libertação do que imagina. Se essa história falou algo aí dentro, continue. O final ainda está sendo escrito. O templo estava em ruínas. Poeira ainda flutuava no ar, como um incenso atrasado, como uma oração que não soube a hora de parar. Ali, no meio dos escombros, jaziam corpos, e entre eles, o corpo de um homem que ninguém entendeu em vida. Sansão não foi enterrado com honra militar. Não houve exército, não houve trombetas. Mas houve irmãos que vieram buscá-lo. Sim, aqueles que antes o abandonaram, que zombavam do seu temperamento inconstante, agora caminhavam silenciosamente entre pedras partidas para levar o que sobrou dele de volta para casa. E isso diz muito sobre a vida, não é? Às vezes, só depois que caímos é que os outros veem o quanto carregávamos. A morte de Sansão não foi apenas o fim de uma vida, foi o início de um silêncio. Porque quando um escolhido cai, a terra treme de outro jeito. A lembrança dele ecoava não nos gritos de guerra, mas nas pausas entre uma geração e outra. Durante anos, o povo de Israel viveu sobre a sombra dessa ruína. Porque algumas histórias não são contadas com palavras. São esculpidas nos destroços. E ali, entre o mármore quebrado e os pilares tombados, a lição de Sansão permanecia como cicatriz no solo. A força sem direção é destruição. Ele julgou Israel por 20 anos, mas foi nos seus últimos minutos de vida que ele, de fato, ensinou algo eterno. O que realmente nos sustenta não é o que podemos carregar,
mas o que conseguimos soltar. Sansão soltou o orgulho, soltou a vingança, soltou a imagem que criou de si mesmo e, por fim, entregou tudo. Essa entrega final foi mais poderosa que qualquer leão rasgado, mais profunda que qualquer portão de ferro arrancado. Porque Deus não estava contando os músculos de Sansão, estava contando os batimentos de um coração quebrantado. Você já notou isso? Às vezes é no chão que o céu se aproxima mais. É quando a gente para de lutar com as mãos que Deus começa a agir com as dele. Muita gente olha para a história de Sansão e enxerga fracasso. Mas talvez, se você olhar com atenção, vai perceber outra coisa. Sansão foi um espelho, um reflexo das vezes em que usamos dons como escudos, quando buscamos amor onde há manipulação, quando confundimos desejo com propósito e só percebemos tarde demais. Mas mesmo assim, há redenção. Não a redenção triunfal dos heróis perfeitos, mas a redenção silenciosa dos que caem de joelhos e sussurram: lembra-te de mim. Essa frase continua viva, ecoando até hoje, em templos invisíveis, em corações partidos, em noites silenciosas. Talvez você já tenha dito algo assim. Talvez até hoje esteja esperando que alguém simplesmente lembre de você. E a verdade, o céu não esquece. Não há templo derrubado que Deus não possa reconstruir. Não há força perdida que Ele não possa redefinir. E não há queda que, se entregue de verdade, não possa se tornar o começo de algo novo. Sansão morreu, mas sua história sobreviveu. Não por causa da força, mas por causa da dor que finalmente virou oração. Não há vergonha em ter caído. A vergonha seria não levantar mais. E mesmo que tudo ao seu redor tenha desmoronado, as ruínas ainda podem sussurrar graça. Elas ainda contam a história de um Deus que se move exatamente onde tudo parece perdido. Se você já teve que empurrar colunas invisíveis, se já sentiu a força acabar, mas ainda resta algo aí dentro, talvez essa história tenha sido escrita para você. Talvez, só talvez, seja a hora de voltar para casa. Você já sentiu como se o tempo parasse, não por reverência, mas por vergonha? Sansão, agora cego e escravizado, não era mais um homem. Era um lembrete vivo de que até os escolhidos podem se perder. As correntes em seus pulsos eram frias, mas não mais do que o olhar dos que antes o temiam. Ele já não era ameaça, não era juiz, não era herói. Era espetáculo. Os filisteus, em sua arrogância cega, celebravam. O templo de Dagom abarrotado. Risos, gritos, vinho e blasfêmia enchiam o ar. Eles haviam vencido o homem e achavam que haviam vencido também o Deus dele. Mas, em algum canto, debaixo das sombras daquele templo, um sussurro se erguia. Um tipo de oração silenciosa, não por vingança, mas por redenção. Sansão, de joelhos, tocava o chão com as mãos. Não sentia força alguma, nem fé. Apenas poeira. Mas é aí que começa a verdadeira força. Porque não é preciso ver para reconhecer o erro. Não é preciso estar de pé para se erguer por dentro. Ele não pediu os olhos de volta. Ele não implorou por glória. Ele apenas sussurrou: Senhor, lembra-te de mim. E foi nesse momento que Sansão se tornou forte, onde mais precisava ser. Porque naquele instante,
Ele parou de lutar contra o mundo e começou a lutar contra si. O templo ainda ria. Os soldados ainda o empurravam como um brinquedo. Mas algo começou a mudar. As colunas que sustentavam aquele palácio pagão estavam agora entre as mãos do homem que não enxergava. E você sabe o que é mais curioso? Mesmo sem ver, Sansão sabia exatamente onde colocar as mãos. Foi nesse ponto que tudo mudou. Não foi a força que retornou. Foi o propósito. E onde há propósito, até a fraqueza vira poder. No silêncio do coração partido, Sansão clamou uma última vez. E quando ele empurrou, não foi só pedra que caiu. Foi a arrogância dos que zombaram de Deus. Foi a vergonha dos que riram do arrependimento. Foi o fim de uma era. Mas não foi o fim da história. Porque onde termina a força, começa a memória. Sansão morreu com seus inimigos, mas pela primeira vez, morreu em paz. Morreu como deveria ter vivido, de joelhos e com o coração limpo. Talvez você também esteja preso entre colunas invisíveis, lutando contra algo que só você sente. Se essa história te tocou, talvez seja a hora de continuar escutando. As respostas ainda estão sendo contadas. A poeira se assentou lentamente. Pedaços de pedra e madeira jaziam no chão, como se chorassem a queda de algo maior do que um templo. A multidão havia se calado, não por respeito, mas porque não havia mais ninguém para aplaudir. Sansão estava ali, sob os escombros, debaixo do peso que finalmente havia escolhido carregar. Mas algo pairava no ar. Era o eco do que ele se tornou nos seus últimos segundos. E esse eco não sumiu com o tempo. Porque toda dor que é vivida até o fim deixa uma marca no invisível. E essa marca fala. Fala nos momentos em que você cai, quando todos ao seu redor acham que você já terminou. Mas dentro de você ainda existe um último suspiro, um último pedido de perdão, um último desejo de fazer diferente. Sansão foi enterrado por sua família, não como herói, mas como alguém que, enfim, encontrou paz. Talvez não tenha sido lembrado pelos feitos de glória, mas por um último gesto de rendição. E essa é uma das mensagens mais esquecidas da Bíblia. Deus nunca quis força. Ele sempre quis entrega. Quantas vezes buscamos o poder, quando o que nos libertaria seria apenas parar de lutar? Quantas vezes tentamos carregar sozinhos, quando a graça estava logo ali, esperando um gesto de humildade? Sansão nunca teve paz nos dias de sua juventude. Nunca soube amar sem medo. Nunca confiou sem desconfiar de si mesmo. Mas no fim, quando já não podia mais correr, nem ver, nem lutar com as mãos, ele confiou com o que restava. E isso foi o suficiente para Deus. Isso foi o suficiente para mudar a história. Você já pensou em quantos momentos da vida se parecem com esse final? Às vezes, é preciso que tudo desmorone para que algo verdadeiro se levante dentro de nós. Sansão perdeu tudo: a força, os olhos,
a honra. Mas ao perder, encontrou o que nunca havia tido: claridade. Porque a verdade é que nem toda força vem dos músculos. Às vezes, ela brota da fraqueza bem vivida. Talvez seja por isso que a Bíblia escolheu contar sua história com tanta honestidade, sem embelezar, sem disfarçar, sem esconder as quedas. Sansão não foi um herói típico. Ele foi humano demais. E é isso que o torna tão necessário de ser lembrado. Porque há um Sansão dentro de cada um de nós. Um lado que quer dominar o mundo, mas que no fundo só queria ser visto, ser amado, ser livre de si mesmo. E às vezes, só o silêncio pode nos ensinar isso. O silêncio entre as colunas, o silêncio entre as escolhas, o silêncio entre a queda e o levantar. E talvez seja nesse silêncio que Deus mais fala. Se alguma parte dessa história ainda ecoa dentro de você, talvez não seja coincidência. Talvez existam colunas invisíveis ao seu redor. E talvez você ainda tenha força para empurrá-las. Continue comigo. Há mais revelações à frente. Você já percebeu como há pessoas que parecem fortes, mas por dentro carregam ruínas? É fácil ver os músculos, ouvir a voz alta, admirar a coragem nas atitudes impulsivas. Mas o que Sansão nos mostra é que a verdadeira força não está nos braços que vencem batalhas. Está nos corações que suportam o invisível. E o invisível, esse é o fardo mais difícil de carregar. Ninguém aplaude. Ninguém vê. Às vezes, nem você percebe. Mas ele está ali. O medo de falhar de novo. O arrependimento por algo que você não pode mais mudar. A memória de uma escolha que parecia certa, mas te levou para o fundo do poço. É aqui que a história de Sansão toca fundo. Porque por fora, ele parecia imbatível, mas por dentro, ele era feito de vidro trincado. A cada vitória contra os filisteus, vinha também uma nova rachadura. A cada mulher que se aproximava, ele se doava demais, como se buscasse desesperadamente o amor que nunca sentiu dentro de casa. Sansão não era só um juiz de Israel. Era um menino carente com um corpo de guerreiro, e essa combinação é explosiva. Porque quando alguém tem poder demais e afeto de menos, o resultado costuma ser destruição. Mas não uma destruição barulhenta, e sim uma lenta e silenciosa por dentro. Você já se sentiu assim? Como se todos te admirassem por algo, mas ninguém enxergasse sua dor real? Como se tivesse que manter uma imagem de força quando tudo que você precisava era apenas descansar? Sansão viveu essa tensão por anos. Era o escolhido, o nazireu, o milagre dos pais estéreis, o libertador de um povo inteiro. Mas quem o libertaria dele mesmo? A Bíblia não responde. Talvez porque a resposta estivesse justamente nesse vazio. Sansão viveu numa época em que o povo fazia o que bem entendia. Não havia rei, não havia direção. E nesse caos surgem líderes como ele, cheios de poder, mas vazios de propósito. Porque sem direção, o poder se torna perigo. E sem propósito, até a bênção mais divina pode virar maldição. Ele carregava um voto de santidade, mas lutava contra desejos intensos. Era guiado pelo Espírito de Deus, mas também pelos impulsos da carne. Tinha dons extraordinários, mas um coração profundamente comum. Confuso, carente, inquieto. Talvez seja por isso que Deus tenha permitido sua queda.
não como punição, mas como um grito de misericórdia. Sansão precisava cair para descobrir que havia algo maior do que a força. Algo que nenhum inimigo poderia roubar, algo que nenhuma mulher poderia seduzir, algo que nenhuma queda poderia destruir. Identidade. A verdadeira força de Sansão não estava nas suas tranças, estava no propósito pelo qual nasceu. Mas ele só descobriu isso quando perdeu tudo. E você? Será que você também está esperando perder tudo para finalmente encontrar quem você é? A maioria de nós passa anos tentando ser alguém, tentando provar valor, tentando merecer amor, tentando segurar colunas invisíveis só para não desabar diante dos outros. Mas talvez a verdadeira transformação comece quando paramos de tentar, quando aceitamos que não precisamos ser fortes o tempo todo, que cair não é o fim, é um começo, que a fraqueza pode ser sim um lugar sagrado, onde Deus fala mais alto. Sansão entendeu isso. Tarde, mas entendeu. E no seu último suspiro, ele fez algo que nunca tinha feito antes. Ele orou, com humildade, não exigindo, não negociando, não se justificando, apenas pedindo. E isso mudou tudo, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Não importa quantas vezes você tem errado, quantas Dalilas passaram pela sua vida, quantas prisões você mesmo construiu. Quando há arrependimento verdadeiro, o céu se inclina. A história de Sansão é dolorosa, mas é, acima de tudo, redentora. Ela nos lembra que o fim pode ser um recomeço, que a derrota pode revelar uma vitória maior, e que mesmo quando tudo parece perdido, há um Deus que ainda acredita em você. Sim, você. Talvez você ache que já foi longe demais. Talvez se olhe no espelho e não reconheça mais quem se tornou. Talvez esteja num momento de obscuridão como Sansão, sem visão, acorrentado pelas consequências. Mas a graça ainda está disponível. A chance de começar de novo ainda está viva. Basta um suspiro de entrega. Basta uma oração, mesmo que silenciosa. Basta parar de resistir e se render. Porque no fim, a verdadeira força não é resistir até o fim. É saber a hora certa de se render. Se essa história falou com alguma parte escondida em você, talvez seja a hora de fechar os olhos e ouvir. Há uma força que nasce no silêncio, e nas próximas páginas ela continua. Siga comigo. O silêncio que se ouve depois de um clamor de dor é diferente de qualquer outro tipo de silêncio. É um silêncio que paira, que observa, que pesa sobre os ombros como uma nuvem que se recusa a chover. Foi nesse silêncio que Sansão sentou, não como guerreiro, mas como um homem, desfigurado por dentro. Os ecos da multidão ainda vibravam em suas memórias. As gargalhadas dos filisteus, o som das correntes arrastando pelo chão frio da prisão, e a ausência de um rosto familiar, de um amigo, de um nome que o chamasse por quem ele era, não pelo que ele fazia. Ele estava cego, mas a escuridão que agora o rodeava era mais leve do que a escuridão que um dia carregou dentro de si. Porque no fundo, pela primeira vez, ele via, não com os olhos, mas com o que sobrou da sua alma. Durante os dias naquela prisão, Sansão não rugia, não se revoltava, não blasfemava.
Ele apenas escutava. E em cada som, uma lembrança. Em cada silêncio, um confronto. Ele viu a mulher que amava, viu sua mãe chorando diante do anjo, viu a mandíbula ensanguentada de um jumento e viu Deus. Mas não como o Deus da força, não como aquele que o dotou de músculos sobre-humanos. Ele viu o Deus que esperou, que não desistiu, que sussurrava mesmo quando Sansão gritava demais para ouvir. E ali, naquela cela escura, algo começou a brotar. Não era vingança, não era orgulho, era arrependimento. Pela primeira vez, Sansão não pedia sua força de volta para provar algo, mas talvez para restaurar algo. Ele tocava as paredes da prisão como quem procurava sentido. Deslizava as mãos pelas pedras e pensava nos votos que havia quebrado. O cabelo que crescia lentamente era só um símbolo. O verdadeiro crescimento estava acontecendo dentro dele. E não era confortável. Não era heróico. Era humano. Ali, o antigo guerreiro virou um penitente. E essa transformação é mais poderosa do que qualquer exército vencido. Porque quando um coração se dobra, a história muda. Mas fora das celas, o mundo seguia. Os filisteus zombavam. Exibiam Sansão como um troféu quebrado. Não sabiam que aquilo que ele perdera não era o que o tornava mais perigoso, porque a fraqueza havia se tornado sua arma mais afiada, e sua dor, agora, era oração. No grande templo, preparavam uma festa, um ritual, uma celebração ao seu deus Dagom. E lá, levariam Sansão, para rir dele, para humilhá-lo. Mas ninguém podia ver que aquele homem, com olhos vazios, não era o mesmo que havia sido capturado. O homem que chegaria ao templo, chegaria com as mãos calejadas de arrependimento, com um coração que já não buscava glória, mas redenção. Quando o menino o guiou, Sansão pediu para ser encostado entre os pilares. Não era apenas uma estratégia, era um clamor. E naquele momento, ele não pediu por si, ele pediu por Israel. Pediu por seu povo. Pediu por um último ato de sentido. Senhor, lembra-te de mim. As palavras saíram baixas, mas carregadas de tudo que ele nunca soube dizer. Não era um pedido por vingança. Era um sussurro de alguém que entendeu. Entendeu que a força, sem direção, destrói. Mas a fraqueza nas mãos certas pode libertar. E quando ele empurrou os pilares, não foi só um templo que caiu. Caiu o orgulho. Caíram os gritos que ele nunca deixou escapar. Caíram todas as versões distorcidas de quem ele achou que precisava ser. Foi o fim de Sansão, o juiz. Mas talvez o início de Sansão, o homem que aprendeu a ouvir Deus no escuro. Às vezes, é no silêncio do cárcere interior
que finalmente enxergamos o que a luz nunca mostrou. E quando tudo ao redor desmorona, o que fica é o que você se tornou enquanto esperava. Já parou para pensar nas correntes que te prenderam, mas também te fizeram crescer? Talvez o que você chama de fim seja só o recomeço disfarçado. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um sinal nos comentários. Pode ser um ponto, uma palavra, ou apenas diga: eu também estou ouvindo no escuro. Porque às vezes é isso que falta. Uma única resposta para saber que você não está sozinho. O silêncio depois da prisão de Sansão era diferente. Não era o silêncio comum de um guerreiro derrotado. Era o silêncio de um povo que percebeu que a força que tanto veneravam nunca os protegeu do que mais importava. Israel estava cego, antes mesmo de Sansão perder os olhos. Agora, o último juiz vagava entre os escombros da própria queda, sendo exposto e humilhado em festas pagãs, tratado como um animal de espetáculo, giratório, preso a uma roda de moer trigo, dia após dia, no escuro, sem olhos, sem honra, sem identidade. Mas havia algo novo. Pela primeira vez em sua vida, Sansão estava vendo. Ver não com os olhos da carne, mas com os olhos quebrados da alma. Ele começou a lembrar. Lembrar do momento em que ouviu ainda menino que ele seria separado por Deus, um nazireu, um voto eterno. Lembrou-se de sua mãe, das promessas, das advertências silenciosas, e chorou. Não com lágrimas de autopiedade, mas com lágrimas que lavam, como quem sente vergonha santa, como quem entende, tarde demais, o que era sagrado. Em Gaza, entre colunas de pedra, o corpo de Sansão se enfraquecia, mas algo dentro dele crescia. O cabelo também, mas era mais do que isso. Era a vontade de voltar para o que perdeu. Mas não havia templo, não havia altar, não havia sacerdote. Ele mesmo era o altar. E talvez por isso, quando o conduziram à grande celebração dos filisteus, um templo cheio de príncipes, generais e do povo zombando do Deus derrotado de Israel, Sansão não pediu vingança. Pediu algo mais profundo. Por favor, Senhor, lembra-te de mim. Essa frase ecoa por toda a Escritura. Lembra-te de mim. Foi dita por reis, por viúvas, por exilados e um dia por um ladrão na cruz. Sansão não queria glória, não queria redenção pública. Ele queria ser lembrado por aquele que ele mesmo havia esquecido. E então, deixaram-no encostar nas colunas centrais. Colunas erguidas por mãos humanas, mas frágeis diante de um coração rendido. Sansão segurou as pedras com força, e naquele momento se tornou, enfim, o homem que nunca havia sido. Não era mais forte nos músculos, era forte na alma pela primeira vez. O templo estremeceu, não por causa do peso das suas mãos, mas pelo peso da entrega. Aquele que viveu cego, morreu finalmente vendo. E no chão, sob os escombros,
não estava apenas um guerreiro caído. Estava uma história que dizia a todo Israel: a força sem intimidade com Deus é apenas espetáculo. Sansão matou mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Mas essa não é a lição final. A verdadeira vitória foi interior. Foi o grito que não era de dor, mas de entrega. Ele não morreu como herói, morreu como servo. E esse eco, esse silêncio após o colapso, é o mesmo que talvez você sente agora. Porque às vezes é só quando tudo desaba que finalmente nos tornamos alguém novo. Se essa história te tocou, talvez seja porque algo dentro de você também precise de redenção silenciosa. Continue comigo. A jornada ainda não terminou. Imagine agora o chão coberto de poeira, corpos imóveis espalhados sobre as colunas caídas, a luz do sol entrando por entre os escombros, como se o próprio céu estivesse olhando o que restou. O templo não estava mais em pé. A multidão em silêncio eterno. E no centro, Sansão. A história parecia encerrada ali. Mas ruínas também têm voz. E há algo que poucos percebem. Deus nunca exigiu perfeição para usar alguém. Ele sempre olhou para o arrependimento silencioso, aquele que vem depois do orgulho, quando tudo se quebra, quando até a força vira pó. O povo de Israel, que já havia se esquecido do voto de santidade, agora viu o corpo do último juiz enterrado por seus próprios irmãos. Não em celebração, mas em reverência. Porque mesmo entre pedras e falhas, Sansão havia voltado de um lugar onde quase ninguém retorna. O orgulho. E talvez essa seja a parte mais humana e mais divina dessa história. Sansão não voltou com glória. Ele não foi restaurado para uma nova missão, não escreveu salmos, não fundou um reinado. Ele terminou no chão. Mas foi nesse chão que sua alma finalmente se ajoelhou. Quantas vezes esperamos grandes recomeços, miraculosas reviravoltas, quando na verdade a verdadeira transformação acontece quando aceitamos que não vamos subir de novo, mas que mesmo caídos, ainda podemos ser encontrados por Deus. Sansão encontrou a Deus, não no monte, mas no escombro. E talvez seja isso que o torna mais parecido conosco do que qualquer outro juiz. Porque nós também tropeçamos. Nós também entregamos nossos segredos. Também confiamos em vozes que nos traíram. Também achamos que força é sinônimo de invencibilidade, até que tudo desmorona. Mas há algo que Sansão nos ensina em silêncio. Mesmo que você tenha quebrado tudo, Deus ainda escuta quando você diz: lembra-te de mim. Esse pedido ecoa pela eternidade e nunca volta vazio. Nas ruínas da vida, na vergonha mais íntima, na solidão após a queda, há um espaço onde Deus fala com mais doçura, onde Ele não grita, Ele sussurra. E talvez seja por isso que Sansão morreu com os olhos fechados, mas o coração finalmente aberto. Sua história não é sobre força, é sobre fracasso e sobre o que Deus faz com ele. E você? Tem carregado os escombros da sua própria história? Tem tentado se manter forte quando tudo o que precisa é se render? Lembre-se, não é no palácio que o coração muda, é nas ruínas, porque ali o orgulho já foi quebrado. E Deus pode, enfim, falar. Se essas palavras te tocaram, escreva nos comentários: mesmo nas ruínas, eu ainda sou dele.
E se ainda estiver acordado, respire fundo. Ainda temos muito a visitar na alma de cada história bíblica esquecida. O tempo passou. Os escombros viraram pó. As gerações vieram e se foram. O nome de Sansão, no entanto, não foi esquecido, nem pelos judeus, nem por Deus. Porque há um momento, muito depois de sua morte, em um texto que poucos reparam, onde sua história reaparece, quase como um sussurro, mas poderoso. É no livro de Hebreus, capítulo 11, a famosa Galeria da Fé. Ali, entre nomes como Moisés, Davi, Gideão, aparece Sansão. Um nome que carregava mais tropeços do que vitórias, mais decisões precipitadas do que milagres. Um nome que, aos olhos humanos, talvez não merecesse estar entre os heróis. Mas ali está ele. Como se o próprio Deus dissesse: eu vi algo naquele homem que vocês não viram. Sansão entra para a história da fé não por causa da sua força, mas por causa do seu último sussurro. Aquele pedido final: Senhor, lembra-te de mim. Porque Deus não mede a fé pela performance. Ele mede pela rendição. Pelo momento em que alguém reconhece que não tem mais nada, além da esperança de ser lembrado por Ele. E o mais impressionante, Hebreus 11 não destaca seus feitos, não menciona o leão morto, nem as 1000 mortes com uma queixada. Só o nome. Como se dissesse: esse aqui falhou muito, mas confiou. E isso bastou. Pausa. Inspire. Exale devagar. Sansão não teve uma segunda chance como os filmes gostam de mostrar. Não houve redenção pública. Não houve reconciliação com os pais. Ele morreu em meio a um colapso. Mas o céu não viu sua vida como um fracasso. Viu como uma batalha espiritual intensa, travada entre orgulho e entrega, entre ego e rendição. E é isso que muitos esquecem. Na Bíblia, os heróis não são perfeitos, são feridos, confusos, teimosos, como Sansão, como você, como eu. Mas Deus usa as rachaduras, fala através das ruínas, escreve história com cacos de alma. Ele nunca exigiu que fôssemos irrepreensíveis, só sinceros, só dispostos a, no fim de tudo, dizer: lembra-te de mim. Agora, feche os olhos por um momento. Imagine esse eco atravessando os séculos, de um templo que desmoronou, até um monte, chamado Calvário. Ali, outro homem, entre colunas vivas, 2 cruzes, também seria zombado, também estendido, também humilhado. Mas entre os 2 ladrões, um sussurrou: Senhor, lembra-te de mim. E mais uma vez, o céu respondeu, como respondeu a Sansão, porque Deus não esquece dos que se lembram dele no fim, mesmo que o resto da vida tenha sido uma tempestade de escolhas erradas. A história de Sansão aponta para algo maior: o poder da última oração, o poder da confiança, mesmo quando tudo está em ruínas, o valor de um coração sincero, mesmo que demore a se desdobrar. E talvez
essa seja a mensagem que mais precisamos guardar hoje. A sua pior parte não é o fim da história. Se você entregar ela para Deus, Ele escreve o resto. Se essa conexão te tocou, comente abaixo. Até minhas ruínas pertencem a Ele. E não esqueça, o que Deus viu em Sansão, Ele também pode ver em você. Você se lembra da primeira vez que sentiu vergonha por algo que não pôde evitar? Não por um erro proposital, mas por ser quem você é. Por confiar demais. Por amar com a força errada. Sansão, o homem mais temido de sua geração, temido por exércitos, temido por leões, temido até por si mesmo. Mas no fim, ele foi vencido não pela espada, mas por uma cadeira. Não por um exército, mas por uma promessa sussurrada. E não por uma muralha, mas por seus próprios olhos arrancados. O que se passou nos últimos segundos de vida de Sansão? O que acontece no peito de um homem que foi chamado desde o ventre e terminou entre ruínas, poeira e gritos? Mas antes da poeira subir, veio o silêncio. Os cabelos voltaram a crescer. Essa era a deixa, o símbolo que Deus ainda estava ali. Como se o próprio céu dissesse: ainda há algo em você, mesmo que não veja. Sansão, cego, empurrado por uma criança, humilhado, zombado, o troféu de guerra dos filisteus, um espetáculo de escárnio. Mas mesmo ali, sem visão, sem fama, sem ninguém por perto para aplaudi-lo, ele fez o que nunca tinha feito. Ele orou com o coração quebrado. Senhor, lembra-te de mim. Não foi uma oração grandiosa. Não foi a súplica de um juiz. Foi a confissão de um filho. Foi a oração de um homem que, finalmente, entendeu onde estava sua força. Não era o cabelo, nem os braços, nem a vingança. Era a dependência. Sansão não pediu a vida. Pediu um último gesto. Pediu que ao menos uma vez sua força servisse àquilo que Deus sonhou. E então, as colunas tremeram. Imagine o som. Imagine o eco. Imagine os olhos de milhares observando, rindo, e então percebendo que estavam prestes a ser esmagados pela última oração de um homem que aprendeu a amar certo, tarde demais. Sansão não morreu como viveu. Morreu como deveria ter vivido. De joelhos, com os braços abertos, como uma cruz viva, como alguém que entendeu, finalmente, que a força não era sobre si, mas sobre servir. E talvez essa história não seja só sobre Sansão. Talvez seja sobre você, sobre mim, sobre todos os que cresceram ouvindo que eram fortes, mas não sabiam onde usar essa força.
sobre quem foi elogiado pela aparência, mas nunca foi visto por dentro, sobre quem caiu e pensa que acabou. Talvez Sansão, cego, enxergue mais do que todos nós, porque é quando tudo escurece que finalmente ouvimos a voz que sussurra: ainda há força em você. Você consegue sentir esse último momento? Como se o tempo parasse, como se o coração parasse de bater, só por um segundo, como se o próprio céu segurasse o fôlego, vendo um homem frágil voltar a ser filho. Sansão morreu, mas algo nasceu naquele instante. Nasceu o entendimento de que Deus não precisa de homens perfeitos. Ele precisa de homens rendidos, que saibam que erraram, que aceitem que caíram, mas que ainda se levantam, nem que seja pela última vez. E você? Vai se levantar ou vai esperar as colunas ruírem? Se essa história falou contigo, não deixa ela terminar aqui. Escreva nos comentários o que mais te tocou. Pode ser uma palavra, um sentimento, ou apenas o seu silêncio. Mas não guarde isso sozinho. Transforme essa dor em partilha. E se ainda houver um fio de força em você, aproveita e se inscreve. Porque aqui, até os fracos encontram descanso. Boa noite. E que você sonhe com a última oração de Sansão.